Assim diz na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 16. Sede santo, porque eu sou santo. No livro de Hebreus, ele também vem nos dizendo, no capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem ela não veremos a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela não veremos a Deus. Hoje nós estamos falando sobre santificação, porque sem santificação não veremos ao Senhor nosso Deus. E o convite que Deus está me falando e nos convidando para que possamos ser santos, para que possamos viver verdadeiramente a santidade. Mas viver a santidade é você renunciar todas as suas vidas passadas, vidas que desconstrutivas, vidas que levaram você a distanciar-se de Deus da mesma forma como o filho pródigo. Mas o filho pródigo, em um determinado momento, ele teve arrependimento no seu coração e voltou-se ao Senhor. Então, ser santo é você renunciar às coisas que o mundo te oferece. E o que é que o mundo está te oferecendo? São os prazeres carnais, são os prazeres que o mundo está te oferecendo com bebidas, com orgias. O apóstolo Paulo nos diz, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, que fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Que as obras da carne são contendas, fofocas, invejas. As obras da carne são glutonarias. As obras da carne são idolatrias, irmãos. Mas eu não só digo idolatria de imagens de escultura, mas idolatria de homens. Quantos idolatram homens? A criatura mais do que o Criador. As obras da carne falam sobre prostituição. E todos aqueles irmãos que abdicarem, que viverem, não herdará o reino dos céus. Não herdará, porque está escrito a palavra de Deus. Para que você herda a palavra verdadeiramente de Deus. Primeiro lugar, é preciso que você lave dentro de si. Peça a Deus para que tire toda a impureza da nossa mente, do nosso coração, do nosso ser, para que verdadeiramente possamos renunciar e seguir verdadeiramente a palavra de Deus. Para que possamos hoje nos converter ao Senhor nosso Deus. Que possamos hoje nos consagrarmos verdadeiramente a Deus. Que hoje nós possamos nos entregarmos ao Senhor Deus. E que possamos viver em espírito e em verdade, pois a palavra de Deus, ele nos diz que devemos viver em espírito. E viver em espírito não é você esteja morto, mas você está vivo. É você estar peregrinando no mundo que não nos pertence. É você andar nessa terra, mas não se contaminar com as coisas que a terra está te oferecendo, com as coisas que o mundo está te oferecendo. Em 1 João, ele nos diz que todos aqueles que se deleitam nas coisas da terra, do mundo, ele odeia Deus, porque Deus é contra aqueles que se vangloriam, aqueles que andam e vivem a terra, vive muito, vive as coisas do mundo. Viver coisa do mundo, eu citei
no livro de Gálatas, a partir do versículo 16, quando fala sobre as obras da carne. Deus está te chamando, irmãos, para que você venha e viva verdadeiramente em espírito e em verdade. Porque os verdadeiros adoradores de Deus adoram a Deus em espírito e em verdade. E é esses adoradores que Deus ele procura, que o adorem verdadeiramente, que o busquem verdadeiramente, que se arrependa de todos os seus pecados, irmãos, e verdadeiramente de todo coração, converta-se a Deus, porque o Senhor nosso Deus ele é rico em perdoar. Da mesma forma, queridos, que Deus libertou os hebreus da terra da escravidão e que eles passaram pelo deserto da vida. Aqueles que vivem na palavra do Senhor, ele tem que passar pelo deserto de sua vida todos os dias. Tem que carregar sua cruz todos os dias. Porque sabemos que lá na frente há uma terra que nos espera. Lá na frente, a promessa nos diz que haveremos adentrar no lugar que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, e que o próprio Deus limpará dos teus olhos todas as lágrimas. Mas para isso acontecer, é preciso que você, hoje, não amanhã, você que está me ouvindo hoje, faça uma reflexão da tua vida e veja aquilo que você errou. Sabemos que todo pecado é contra Deus. Se hoje você pecou contra o teu irmão, peça perdão ao teu irmão. Se hoje você fez raiva ao teu irmão, peça perdão ao teu irmão. Se você não achou que não está andando conforme a palavra de Deus, volte a andar conforme a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o caminho, é a verdade, é a vida. É o caminho que nos conduz para a salvação. É a verdade, porque é a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada é a verdade, a palavra dele é a verdade. E é vida, porque o próprio Jesus, que é palavra, que é verdade, é a vida. E aqueles que andarem seguindo a Jesus Cristo, terá vida eterna. Então, tu não sabe o dia, tu não sabe a hora. Pode ser até agora. Converta-se verdadeiramente a Deus. Mude a sua vida. Porque se não houver verdadeiramente renúncia de dentro do seu coração, renúncia do mundo, para servir ao Deus vivo, você não herdará o reino de Deus. Se verdadeiramente você ainda continua com o coração trancafiado, com maldade, com falta de perdão, você não herdará o reino de Deus. Então hoje mude sua vida. Porque ninguém sabe o dia que virá o grande dia. E a Bíblia nos diz que após a morte segue-se o juízo final. Então hoje Deus te chama. Escuta a voz do teu Deus te chamando no teu coração. Abre a porta. Abre a porta. E abre a porta do teu coração. E deixe que o amor, deixe que Jesus adentre dentro do coração e faça morada. Só assim possamos verdadeiramente herdar o reino de Deus. Só assim possamos verdadeiramente nos santificarmos, ser santo. Porque se não nos santificarmos, jamais haveremos de entrar no lugar santo, em nome de Jesus.
Que Deus continue derramando bênção na tua vida.